Neste momento, nós vamos começar o segundo módulo do nosso simpósio desta manhã. É um módulo chamado Notícias do Simpósio Internacional. Teremos algumas aulas neste módulo e depois, todas as aulas, se vocês tiverem vontade de fazer algumas perguntas, vai ser feita uma mesa redonda no final para que seja feito as perguntas aos palestrantes. E também, logo depois desse módulo, será servido um almoço no subsolo, no restaurante aqui da casa. E gostaríamos de lembrar todos de vocês colocarem o nome no crachá que vocês receberam na pasta de vocês, porque vai ser necessário para a entrada do restaurante. Neste momento, então, chamamos o professor Dr. Francisco Telecheia Rota. Ele é neurologista, um fundador da ARELA do Rio Grande do Sul, especialista em doenças neuromusculares e também ele é membro do Conselho Diretor da Aliança Internacional de ELA. Ele ministrará uma aula chamada Neurologista Responsável... o tema da aula dele será Fisiopatologia e Modelo Animal. Queria agradecer a presença de vocês, agradecer o convite da comissão organizadora para falar sobre vocês, falar com vocês sobre as notícias do Simpósio Internacional na área de tratamento medicamentoso. E o Dr. Beni falou muito sobre esperança e uma coisa que a gente ouve muito dos pacientes familiares quando logo que assimilam o diagnóstico de ela é uma doença em si já muito ruim, e pior ainda porque é uma doença que muito pouco se faz a respeito dela, muito pouco se pesquisa. A oportunidade de ir num dos congressos, num dos simpósios internacionais para ela, desfaz todo esse mito. Né? A gente tem, ao longo de 4, 5 dias, 1000 pessoas num só lugar, discutindo uma só doença. Isso só ali gera esperança de que coisas novas vão surgir, coisas novas estão surgindo. Algumas dessas coisas eu vou apresentar para vocês aqui. O que apareceu de novo nesse simpósio internacional que foi realizado agora no final de 2010 em Orlando? Primeira coisa, eu acho que é um momento muito mais importante pelo simbolismo, que é que foi apresentado os dados finais de um trabalho que serviu para aprovação do segundo medicamento aprovado pela FDA, que tem uma indicação específica de esclerose lateral amiotrófica. Óbvio que os pacientes que se tratam de esclerose lateral usam uma série de medicamentos que foram idealizados para outras doenças, mas esse medicamento no Dexta, que foi aprovado então no final do ano passado, após o Riluzol, o primeiro medicamento que foi aprovado especificamente para ela. O que ele faz? Ele não é um tratamento que vai alterar a evolução da doença, ele não é nem de longe uma cura para a doença, mas ele vai tratar um sintoma que causa muito desconforto e prejudica muito a qualidade de vida desses pacientes. No Dexta é uma combinação de dois componentes, dexametorfano, que é encontrado em xaropes para tosse, né, um antitussígeno, mas que também é um bloqueador glutamatérgico. Ele bloqueia os receptores NMDA, os receptores excitatórios glutamatérgicos. Junto com o dexametorfano, nesse medicamento tem quinidina, numa dose baixa, que vai inibir o metabolismo hepático do dextrometorfano, fazendo com que doses pequenas de dextrometorfano possam penetrar no sistema nervoso central. E ele, então, vai ter uma indicação específica para um sintoma nos pacientes com ela. E que sintoma é esse? Sintoma que é o transtorno pseudobulbar. Essa situação, transtorno pseudobulbar, é causada por uma lesão ou disfunção bilateral das vias córtico-bulbares, isto é, que vem do córtex até o tronco cerebral. Isso vai ocasionar um aumento de reflexos na região bulbar, então principalmente reflexos relacionados ao movimento da face, movimento do masseter, mas também vai causar um aumento de reflexos, vamos chamar assim, de expressão emocional. Né? Esses pacientes vão ter episódios de riso e choro incontroláveis, desencadeados por estímulos leves. Então não é um paciente que ri e chora sem motivo, mas
Ao ter um leve estímulo engraçado, ele desencadeia uma crise de riso que não consegue mais parar, o que retroalimenta. A ansiedade gerada pelo riso faz com que ele continue rindo cada vez mais. E mais frequentemente o choro. Um leve estímulo triste faz com que ele comece a chorar e isso vai causar um choro compulsivo. Isso se chama também incontinência emocional, uma incapacidade de inibir a expressão da emotividade. Isso não acontece só em esclerose lateral amiotrófica. Qualquer lesão bilateral das vias corticobulbares vai causar essa situação, esse sintoma, mas em esclerose lateral amiotrófica quase metade dos pacientes vão experimentar isso em algum momento da sua vida. Existiam tratamentos para isso, usando principalmente antidepressivos, com resultados não muito satisfatórios, e foi, então, estudada essa nova medicação do Dexta. Outra coisa interessante disso é que foi o primeiro ensaio clínico fase 3, no qual o Brasil participou. 6 centros brasileiros participaram desse estudo, junto com outros centros dos Estados Unidos e Argentina. É um estudo multicêntrico de 60 centros. 332 pacientes foram seguidos por 12 semanas. A maioria desses pacientes tinha esclerose lateral amiotrófica, mas esse estudo avaliava a eficácia desse medicamento em esclerose lateral amiotrófica e esclerose múltipla. Tinha 3 braços, uma dose baixa de dextrometorfano, uma dose mais alta e placebo. Isso é o que a gente viu ao longo desse estudo. Pacientes foram tratados com placebo. Isso aqui é a redução no número de episódios semanais de crises de choro ou riso. Os pacientes tratados com placebo melhoraram. Como melhoram pacientes tratados com placebo? Isso é um dado importante para a gente sempre se lembrar quando a gente for analisar um relato de série de casos isolado. Eu conheço um paciente que tomou um chá e melhorou da esclerose lateral amiotrófica. Claro, pacientes que usam placebo, que acreditam no seu tratamento, também melhoram. Melhoram de forma temporária e depois essa melhora não é sustentada. Aqui é o efeito da dose mais baixa, o efeito da dose mais alta, claramente diferente do placebo. Esse efeito a mais que se tinha é ao redor de 40% a mais. E isso o número de pacientes estava em remissão nas 2 semanas finais do estudo. Então, aproximadamente 50% dos pacientes ficaram livres dos episódios de riso e choro nas últimas 2 semanas do estudo. Também estatisticamente significativo. Não é um tratamento sem efeitos colaterais, ele causava tontura, náusea, diarreia. Todos esses foram mais frequentes no grupo tratado e no grupo placebo. Obviamente, os pacientes não reclamavam tanto assim, porque quem trabalha com esclerose lateral amiotrófica sabe que um dos principais fatores de desconforto para esses pacientes no dia a dia é a constipação. Os pacientes têm uma dificuldade de manter um movimento intestinal regular e o fato de eles terem as fezes um pouco mais amolecidas, em vez de 1 ou 2 evacuações ao dia, muitas vezes era reportado por eles como sendo algo favorável e não desfavorável. Uma preocupação é que quinidina pode causar arritmias cardíacas. Nesse estudo não foi observado nenhuma arritmia cardíaca significativa. Então, baseado nisso, ele foi aprovado pela FDA no final do ano passado, está disponível nos Estados Unidos, ainda não aqui no Brasil. Ainda dentro de tratamentos sintomáticos, a busca de medicamentos para melhorar os sintomas da ELA. Foi apresentado dados desse medicamento aqui, que ainda não tem nome, nem o SAL tem nome, é o CK2017357, que para encurtar, para tornar mais fácil, dá para chamar de CK357. O que ele faz? O CK357 ele vai aumentar a afinidade da troponina, que é o sítio de ligação do cálcio no sarcômero, dentro da fibra muscular. Aqui a gente tem o sarcômero, aqui a actina, aqui a miosina, e a troponina onde se liga o cálcio. A ligação do cálcio na troponina é que vai fazer com que deslize uma fibra sobre a outra, do sarcômero, um miofilamento sobre o outro, e que o músculo se contraia. Esse cálcio, ele fica dentro dessa estrutura que está ao redor da fibra muscular, que é o retículo sarcoplasmático, e quando
essa membrana é despolarizada, ele é liberado e vai se ligar na troponina. O que faz essa medicação ao favorecer a ligação do cálcio à troponina? Vai fazer com que o deslizamento seja mais intenso, ocorra durante uma distância maior. Foi então apresentados os dados desse estudo fase 2, no qual se deu uma dose única a 36 pacientes. Se deu uma dose única de uma dose baixa, uma dose alta e um placebo. Isso era dado aleatoriamente em momentos diferentes. E daí se podia comparar o paciente com o seu próprio controle. O que se conseguiu ver? Se conseguiu ver que esse medicamento ocasionava uma melhora da força muscular em esforço submáximo. Por quê? Num esforço máximo, já havia uma liberação intensa de cálcio que atingia a força muscular máxima daquele paciente. Agora, numa ativação muscular mais leve, a afinidade maior do cálcio pela troponina fazia com que a resposta fosse maior do que sem a medicação. Se a gente for imaginar que no dia a dia a gente trabalha com forças musculares submáximas, um paciente que tem um certo grau de fraqueza muscular notará essa diferença, que ele não tem que ativar o músculo dele tão intensamente. Então, houve também uma percepção subjetiva de melhor capacidade motora, tanto pelos pacientes quanto pelos médicos. As pessoas participantes do estudo eram capazes de dizer se estavam tomando placebo ou tomando o medicamento, o que, para um tratamento sintomático, é muito importante que se consiga. Havia uma melhor resistência muscular e havia, se a gente testasse a ventilação voluntária máxima desses pacientes, através de espirometria, também havia um aumento do volume da ventilação voluntária máxima. Vamos esperar para ver, em estudos fase 3, se isso realmente vai se confirmar e se isso vai poder estar disponível para ser usado em larga escala em breve. Isso aqui é um pouco de notícia velha. Esse estudo desse pramipexol havia sido apresentado no Congresso de 2009, não no Congresso de 2010. Mas apresentaram-se novos dados sobre essa medicação que eu gostaria de passar para vocês. Só lembrando, o despramipexol é uma das duas formas da molécula do pramipexol. O pramipexol é um medicamento que é usado para tratar o mal de Parkinson. O despramipexol não tem nenhuma atividade sobre o receptor dopaminérgico, então não funciona para Parkinson, mas ele tem um efeito de proteção mitocondrial. Ele age nos poros da mitocôndria, estabilizando esses poros. Isso aqui foi o estudo que tinha sido apresentado então em 2009, mostrando que pacientes que foram tratados com pramipexol tiveram uma redução na curva de progressão da doença e também uma maior sobrevida, em 24 semanas. O que foi apresentado nesse congresso? Eles esmiuçaram um pouco mais os dados desse estudo e fizeram uma análise de subscores da escala ALS-FRS. Sabem que a escala ALS-FRS tem 4 subscores, um de motricidade fina, um de motricidade grosseira, um score bulbar e um score respiratório. A primeira análise era para ver se o grupo placebo era realmente um grupo placebo adequado. Por quê? Porque lá pelas tantas a gente pode pegar aleatoriamente e ter pacientes que evoluem pior e caíram no grupo placebo. Então, pacientes que estão no grupo tratado vão parecer melhor simplesmente porque a evolução deles era para ser melhor desde o início. Ok. Eu vou tentar falar um pouco mais devagar. Para ver se esse grupo placebo era um grupo placebo adequado, se analisou, comparando com controles históricos, qual era a queda na curva da escala ALS-FRS, que nós sabemos que é ao redor de 1 ponto por mês que esses pacientes perdem. E se viu que o grupo placebo era um grupo placebo adequado. A segunda análise que se fez era para ver se o efeito do medicamento estava de acordo com a evolução nas subescalas. O que isso significa? Nem todos itens da ALS-FRS decaem de forma igual.
O item que decai mais rápido é o da motricidade fina, seguido pela grosseira, seguido pelo bulbar e seguido pelo respiratório. Então se imagina que se um medicamento está tendo um efeito biológico, ele vai agir mais nos scores que estão decaindo mais rápido. O efeito vai ser maior onde está havendo uma perda mais rápida de função. E foi o que se viu. O grupo tratado teve uma maior diferença entre a queda com relação ao grupo placebo, mais na motricidade fina, seguido da grosseira, seguido do bulbar e seguido do respiratório. Então, esse efeito parece ser mesmo um efeito robusto. Agora, a gente está, então, entrando na fase 3 desse estudo. Foi iniciado na Europa, Estados Unidos e Austrália, um estudo fase 3, para comprovar se num grupo maior de pacientes avaliados por mais tempo, esse efeito vai se manter. Mas eu imagino que em breve essa vai ser a maior notícia que a gente vai ter com relação ao novo tratamento para a esclerose lateral amiotrófica. Novamente, se voltou a falar sobre o carbonato de lítio, né? Vocês devem lembrar essa figura aqui. Essa figura correu bastante pela comunicações entre pacientes. Isso aqui é o resumo da figura de um artigo que foi publicado na Proceedings of the National Academy of Sciences em 2008. É o artigo de um grupo italiano, liderado pelo Dr. Fornai, que, estudando um grupo pequeno de pacientes, havia mostrado um efeito bastante importante do carbonato de lítio em reduzir a progressão da doença medida pela LS-FRS, reduzir a queda da função respiratória, reduzir a perda de força muscular e reduzir a mortalidade num período de 15 meses. Depois que esse estudo apareceu, vários outros estudos tentaram replicar esses dados. Nenhum deles obteve o mesmo sucesso. E o que aconteceu? O que foi apresentado de diferente no Congresso de Orlando foi uma compilação, uma meta-análise dos estudos realizados após o estudo de Fornai. Certo? 8 estudos após o estudo de Fornai foram realizados ou ainda estão sendo realizados. 4 eram relatos de séries de caso. Todos os relatos de séries de caso tiveram efeitos adversos importantes pelo uso de lítio. Um foi interrompido porque os pacientes que estavam recebendo lítio pareciam estar piorando mais rápido do que o usual. Nenhum teve resultados positivos. Foram feitos 3 ensaios clínicos controlados com placebo. 2 ainda estavam em andamento no final do ano passado. 1 foi negativo. Esses 2 que ainda estavam em andamento ainda não foram publicados. Então, não sei se eles terminaram e realmente foram negativos ou aguardam a publicação de resultado positivo. E um estudo foi feito com escalonamento de dose para tentar achar uma dose eficaz para o lítio, também resultado negativo. Então, realmente parece que cada vez mais, aquela ideia de que o lítio seria um tratamento, o carbonato de lítio seria um tratamento eficaz e seria algo que mudaria a face da doença, não está se confirmando. Falar em coisas que não se confirmaram, também Talampanel era um medicamento que se tinha uma expectativa grande, ele tem uma ação semelhante à ação do riluzol, ele bloqueia receptores AMPA, que é um outro tipo de receptor glutamatérgico. No estudo fase 2 havia uma tendência à redução na progressão da doença, medida pela escala ALS-FRS e também pela escala MRC de força. Foi feito então um estudo fase 3, um grande número de pacientes, 2 doses de talampanel, placebo, 25% na Europa e nos Estados Unidos, 12 meses de estudo, para chegar à conclusão que não havia diferença nenhuma. Os pacientes que tomavam placebo, ao longo de 12 meses, perderam 12,4 pontos na escala SFRS. Os pacientes que tomavam a dose baixa perderam 13,1 pontos. Os pacientes que tomavam a dose mais alta, 12,6 pontos. Então, efeito nenhum no endpoint primário deles, na avaliação primária, que era alteração na curva de progressão. Também não houve nenhuma alteração na sobrevida, não houve nenhuma alteração no declínio da função respiratória, não houve alteração na força muscular. Tá?
Tá? Pacientes apresentaram alguns sintomas leves de tontura, sonolência e ataxia, mas o mais importante é que, infelizmente, não funciona. Mas é importante a gente saber aquilo que não funciona e principalmente saber que algumas coisas que funcionam em fase 2 não vão funcionar em fase 3. Porque às vezes isso gera uma expectativa irreal. Né? Não, está quase lá, por que a gente não pula o fase 3? Porque se tivesse pulado fase 3 nesse caso, a gente estaria investindo em um tratamento que não tem nenhuma... é exatamente igual ao placebo. Esse é um outro medicamento que não só não funcionou, como também foi pior do que não tratar. Isso aqui é a pioglitazona. A pioglitazona é um hipoglicemiante oral, é usado comercialmente para tratar diabetes mellitus. Mas além de ser um hipoglicemiante oral, ele tem um efeito anti-inflamatório. Ele diminui reações inflamatórias e por isso, né, as reações inflamatórias estando envolvidas na cascata de eventos que levam à morte celular na ELA, se imaginou que pudesse ter um efeito favorável. Além disso, foi usado em modelos animais de ELA, os animais responderam a esse tipo de tratamento. Então se desenhou um estudo fase 1, que só mostra a tolerância, passou fase 1, então ele foi tolerado pelos pacientes, passou para um fase 2. Fase 2, 219 pacientes, 18 meses, se mostrou uma tendência a uma maior mortalidade nos pacientes que receberam o tratamento do que placebo. Então, a gente não deve imaginar que alguma coisa assim, se bem não faz, mal não vai fazer. Não, às vezes as coisas fazem mal. A pioglitazona fez com que mais pacientes morressem do que aqueles que tomavam placebo. Por que mais pacientes morreram? Bom, primeira coisa, vamos lembrar, há uns 3, 4 anos atrás, havia uma esperança, uma expectativa com minociclina. Minociclina é um antibiótico que tem um efeito anti-inflamatório também, mesma racionalidade de uso da pioglitazona. Minociclina, num estudo arterial vascular, o VEGF, que protege o neurônio da esclerose lateral amiotrófica. Então, imagino que mais importante do que o efeito deletério da inflamação seja o efeito benéfico da liberação do VEGF. E ao se bloquear esse efeito, isso se tenha uma piora da progressão da doença. Mas além disso, a pioglitazona, ela tem um efeito antilipídico. Ela diminui os níveis de triglicerídeos e colesterol. E isso, por si só, pode ser deletério. Eu escolhi esses slides aqui, não tem nada diretamente ligado com tratamento, mas reflete um pouco isso. E eu acho que é importante que a gente repita sempre isso para ficar na mente tanto dos neurologistas, quanto dos pacientes, quanto dos familiares, com relação a níveis de colesterol em esclerose lateral amiotrófica. A gente vive hoje uma era, que todo mundo quer ter o seu colesterol em níveis ideais. E pacientes com esclerose lateral amiotrófica muitas vezes usam medicamentos para baixar o seu colesterol. Talvez isso seja bom para quem não tem esclerose lateral amiotrófica, mas para quem o tem, é deletério. Já se sabia que pacientes com esclerose lateral amiotrófica que usavam estatinas tinham uma pior evolução do que pessoas que não usavam, pacientes que não usavam estatinas. Pode ser um efeito tóxico da estatina, direto? Pode. Mas aí estudos populacionais mostraram que pacientes com esclerose lateral amiotrófica com colesterol mais alto tinham uma evolução melhor do que pacientes com colesterol mais baixo, mesmo que não tivesse sido artificialmente baixado pela estatina, só a variação normal da população. Então o colesterol talvez tenha um efeito protetor. Isso aqui é um estudo que mostra uma variante desse gene. Essa variante ela está associada na população com um risco 4 vezes maior de desenvolver esclerose lateral amiotrófica. O que faz essa variante? Se estudou neurônios em cultura com essa variante genética e se viu que esses neurônios tinham 50% menos colesterol na membrana. Isso aqui é a membrana celular e aqui a gente tem próximo dos canais, canais iônicos, receptores, moléculas de colesterol que estão colocadas dentro da membrana lipídica de 2 camadas. E tendo menos moléculas de colesterol aqui, isso tem uma influência negativa sobre esses receptores, esses canais, fazendo com que esses neurônios que tinham menos colesterol na membrana também tinham perda dos transportadores de glutamato em neurônios e na glia.
Se eu tenho menos receptor de glutamato, eu vou ter mais glutamato no tecido extracelular, vou ter mais excitotoxicidade e eu vou piorar a evolução da doença. Então, realmente, talvez seja bom a gente ter o colesterol um pouquinho mais alto. E eu falo isso porque já aconteceu de eu ter pacientes que consultam comigo, vejo, estão usando estatina. Escrevo uma cartinha para o cardiologista, olha, eu acho bom a gente parar a estatina, porque mostra que ela piora a evolução da doença. E em seguida vem uma carta ela diz, sim, então devemos baixar o colesterol por outros meios? Eu digo, não, deixa o colesterol subir. Ninguém, obviamente, vai sair receitando feijoada para todo mundo que tem a esclerose lateral amiotrófica. No entanto, se ele está mais alto, deixa. Não se deve tentar baixá-lo. Isso aqui eu achei muito interessante. Isso aqui foi uma das aulas magnas que esteve no Congresso sobre a interface entre a biologia e a tecnologia. Esse grupo ele está desenvolvendo invólucros artificiais para transmitir medicamentos até o sistema nervoso central. Através da síntese de membranas artificiais, que tem, basicamente é uma cópia da membrana celular. Tem uma superfície que é hidrofílica, uma outra superfície hidrofóbica, se coloca essas duas em contato, a tendência é que se forme uma esfera então com líquido fora, líquido dentro. Dentro dessa esfera se pode então colocar substâncias que sejam solúveis em água ou na parede da esfera substâncias que sejam insolúveis em água. E essa esfera, que daí não tem nenhum efeito antigênico no organismo, diferente de um invólucro viral, por exemplo, isso não tem nenhum efeito antigênico, então não é detectado pelo sistema imunológico, pode transmitir isso até o sistema nervoso central. Mais interessante do que isso, aqui é uma coisa razoavelmente básica, se está desenvolvendo técnicas para que se abram essas esferas, que são chamadas proteossomas, em locais específicos, só onde é necessário. Isso ocorreria ou por alterações do pH, então que uma alteração do pH quebre essa barreira e faça então com que esse medicamento aqui dentro possa banhar a área que eu quero atingir, seja por presença de agentes oxidantes ou por degradação enzimática. Então, esse desenvolvimento está em pleno curso e talvez muitos dos medicamentos que a gente venha a usar em esclerose amiotrófica tenham esse tipo de tecnologia incorporada. Seja para transportar medicamentos ou até genes. Se eu for fazer um tratamento genético, eu não preciso usar um vetor viral, eu posso tentar usar isso aqui. Se eu quero fazer um tratamento, uma investigação radiológica, eu preciso colocar um contraste em determinado local, eu posso usar esse mesmo mecanismo para disponibilizar o contraste naquele local. Por último, isso aqui teve uma série de participações relacionadas às células-tronco pluripotenciais induzidas. Tá? O que se busca? Uma das coisas talvez isso aqui não seja a melhor forma de se fazer. Por quê? Porque a gente não entende a fisiopatologia da doença adequadamente, a gente não tem modelos celulares reais, a gente não tem células com esclerose lateral amiotrófica, a gente tem células nas quais a gente simula a doença. Os modelos animais, como eu falei, eles são falhos, e daí a gente acaba testando medicamentos que talvez não sejam os melhores para serem testados, e acaba esquecendo aqui no meio do caminho medicamentos que talvez sejam importantes ser testados. Então, como é que se deve ajudar essa tecnologia de células-tronco no estudo da doença? Bom, se pegando células da pele de pacientes que já têm esclerose lateral amiotrófica, tanto esporádica quanto esclerose lateral amiotrófica familiar, a gente pode, a partir dos fibroblastos dessa pele, reprogramar, através de uma série de fatores de crescimento, e transformar esses fibroblastos em células-tronco. Essas células-tronco vão ser células-tronco de um paciente, é como se esse paciente estivesse nascendo de novo, que vai desenvolver a doença em algum momento da sua vida. E eu posso, se pode em laboratório,
diferenciar em qualquer tecido possível, mas se pode diferenciar em ectoderma, tanto em neurônio quanto em células da glia. E esses neurônios e células da glia vão apresentar alterações moleculares que vão representar os diferentes fenotipos celulares da doença. E eu vou poder testar, então, uma grande quantidade de medicamentos in vitro, como se fosse em vivo, em modelos reais da doença. Né? Já se dominam, né, passos para se chegar até aqui, e isso é algo que seguramente vai ajudar no desenvolvimento de novas drogas. Mas células-tronco é só isso? Não, células-tronco não é só isso. E existe a expectativa e existe a esperança que elas venham a ter também uma função regenerativa, não só uma função de pesquisa. Só que é importante a gente frisar isso. A gente ainda não está lá. No Congresso de 2008, foi apresentado um estudo de pacientes holandeses que tinham buscado tratamento com células-tronco na China, mostrando que esses pacientes acabavam tendo uma evolução igual aos controles históricos. Foi apresentado nesse congresso um estudo observacional de 12 pacientes espanhóis, o estudo foi usado em Barcelona, que individualmente decidiram buscar tratamentos por células-tronco disponíveis comercialmente e anunciados na internet. Cada um escolheu o seu, aquele que acreditava que ia funcionar melhor. Esses pacientes, então 12 pacientes fizeram isso. O que diferenciou esses pacientes das centenas que fazem isso ao redor do mundo é que eles foram acompanhados do ponto de vista médico antes de fazer o tratamento e após o tratamento. Então a gente pode tentar avaliar o que aconteceu com eles. Esses pacientes tinham uma média etária próxima de 50 anos, uma evolução de doença de ao redor de 2 anos, tinha uma capacidade ventilatória ainda bastante adequada, né? A média era 63%. Desses 12, 3 realizaram implante de células-tronco do bulbo olfatório e 9 de células mesenquimais autólogas. O que aconteceu com eles? Eles foram seguidos por média por 50 meses depois do início da doença. Então não foi 50 meses depois do tratamento, mas 50 meses total de segmento. Desses pacientes, 5 pacientes ao longo desse segmento evoluíram para necessitar suporte ventilatório não invasivo. 2 pacientes necessitaram suporte ventilatório invasivo ao longo do seu tratamento. 5 pacientes pioraram a função bulbar a ponto de necessitar gastrostomia. Se a gente for comparar a curva de evolução desses pacientes antes de fazer o procedimento e após o procedimento, essa curva não teve nenhuma alteração. A LS e a TRS desses pacientes continua piorando no mesmo ritmo que piorava antes. E a capacidade respiratória, a capacidade vital forçada também, teve a mesma curva de declínio antes do procedimento e depois do procedimento. Eu acho que isso aqui é importante a gente ressaltar e lembrar, porque muitas vezes a gente apresentado resultados milagrosos de um tratamento que não é tão bem documentado quanto isso. Né? Isso aqui foi exaustivamente documentado, exaustivamente estudado antes e avaliado antes de se fazer o procedimento e após o procedimento. E provavelmente ninguém queria mais melhorar do que esses 12 pacientes que investiram, né, seus recursos e sua esperança num tratamento. E realmente não houve nenhuma modificação. Óbvio que isso aqui não fala sobre o futuro dos tratamentos de regeneração celular, só fala sobre o presente. Vocês talvez tenham me visto falar no ano passado ou em outros anos, sabem que eu gosto de terminar as minhas aulas com uma coisa positiva, né? Alguma coisa que gere alegria. Então, fotos do Internacional frequentam meus últimos slides com grande frequência. Infelizmente, esse ano eu não posso fazer isso. Então, só mostrando que isso aqui é uma foto de Porto Alegre durante o último eclipse lunar, que pelo menos a Lua ficou vermelha. E isso já basta. Muito obrigado.